Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Gente, viemos aqui com mais uma história aqui no nosso canal, mais um mundo gringo, mundo brasileiro. Tem gente que fala assim, mas Dani, você contou o mundo gringo, mas a história era de brasileiro. Gente, deixa as meninas brasileiras também ter as histórias delas aqui no canal, né? Começou como mundo gringo, sim, mas o canal cresceu, as coisas cresceram, mas o nome do quadro vai continuar Mundo Gringo. Então teremos histórias de relacionamentos aqui, mas essa história é um mundo gringo. Essa aqui que vamos contar hoje é um mundo gringo. Aliás, pelo menos uma parte dela é um mundo gringo. Bom, vamos lá conhecer a história da nossa amiga Manuela. Bom, ela começa assim. Ah, gente, para. Esqueci. Amor no coraçãozinho. Minuto de silêncio. Joinha. Pro YouTube mandar esse vídeo pra muita gente conhecer o nosso canal. Vamos chegar a 200, 300 mil inscritos, meio milhão de inscritos. Ah, vamos chegar a 1 milhão logo de inscritos nesse canal, porque a gente merece, né? Teremos vídeo aí de manhã, teremos novela das 10 da manhã, novela das 10 da noite. Já falei pra vocês, isso aqui vai ser um mundo de... Porque, olha, história para isso nós temos. Tem chegado muita história e agradeço a todos vocês que têm mandado. E pode mandar, gente, pode mandar, que vai chegando e a gente vai gravando. Chega e a gente grava, é assim aqui, porque a gente não para. Bom, vamos lá a história dela. Eita, pega aí o... Pera aí. Pode passar roupa. Ó, história é grande. Pode pegar aí as meninas que gostam aí de passar roupa assistindo o vídeo. Pode começar a fazer almoço, que hoje vocês vão ter história aqui grande. Vamos lá. Oi, Dani, sua linda. Para começar, quero dizer que você é minha inspiração. Ai, meu Deus. Gente, fico emocionada, para. E sua história de vida me deixa mais forte e confiante. Um beijo pra você. Principalmente pelo fato de você ter tido ansiedade e síndrome do pânico. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e tento me controlar. Bom, já vou... Aí ela fala, né, que ela já mudou o nome dela para Manuela, tem 27 anos. Estou digitando e ouvindo sua voz contando minha história. Ai, que fofa! Bom, Dani, essa é minha segunda tentativa de escrever minha história. Quando eu estava na metade da história, eu apaguei tudo. Pois eu fiquei imaginando a minha história sendo exposta. Por mais que ninguém saiba quem sou, eu queria estar segura antes de mandar. Uma vez eu mandei a minha história para um outro canal. A história do meu relacionamento com meu marido. E o que aconteceu foi que faltaram me pichar nesse site, né? Nesse canal, acho. Mas tudo bem, as pessoas daquele canal só sabem julgar as histórias das pessoas mesmo, como se elas fossem santos. Por isso peço também que vamos nos colocar no lugar do próximo. Bom, isso aqui eu sempre peço a vocês, né, gente? Antes de comentar, eu sei que muita gente gosta de ouvir e comentando, e às vezes tem gente que muda até de opinião até o final da história. Vamos colocar no lugar das pessoas, né? Eu aqui, como leio as histórias, eu tenho recebido muitas histórias de meninas falando que mandaram para outros lugares. Não vou falar canais aqui, mas... E que a pessoa julga... Então, assim, eu tento sempre me colocar no lugar da pessoa que tá mandando a história. Gente, ninguém faz as coisas 100% certa, né? A gente erra na vida. A gente veio na vida pra isso. A gente erra e aprende. Não pode permanecer no erro. Mas que a gente erra, a gente erra. Eu errei, você errou, todo mundo errou. Mas vamos lá. Enfim, Dani, conheci seu canal há 1 ano e meio. E desde então não paro de assistir. Amo ouvir as histórias lavando louça, passando roupa, arrumando a casa. Vou começar do início. Quando eu nasci, a minha mãe de sangue, vamos chamá-la de Joana, não podia me criar. E logo que saí, logo que eu nasci, logo que ela estava lá no hospital, né, ela já foi me dando. Tipo, a mãe dela falou, olha, eu não quero essa criança, pode dar ela para alguém, tá? Então começou assim a vida dela. A minha mãe de criação se chama Antônia. Isso foi nos anos 90, era comum, né, dar as crianças para criar, e é verdade, gente, era anos 80, 90, não tinha, sei lá, você nascia, já combinava ali no hospital, já pegava a criança, já levava, a gente sabe que tinha isso, né?
Bom, mas vamos lá. A mãe dela de criação, a Antônia, me contou que a minha mãe de sangue, Joana, trabalhava para um tio que é irmão da minha mãe de criação. E ela trabalhava muito, tinha que descer um morro gigante, andar muito até achar água para trazer para a casa do meu tio. Ela cuidava da casa e trabalhava muito pesado. Ela engravidou de um cara e a minha mãe de criação me falou que minha mãe de sangue, quando saía, ia para o mato ter relações sexuais com esse cara, né? Então ela acabou engravidando. Minha mãe Antônia, que é a mãe de criação, já tinha 2 filhos homens, queria muito uma menina e resolveu me adotar. Meu pai de criação disse que se ela queria, ela que cuidasse. Que ele daria roupa, comida. Meu pai de criação é daqueles homens antigos. Ele não troca fralda, não dá comida na boca, só brincava. Bom, só vi a minha mãe de sangue uma vez, a Joana, quando eu tinha 5 anos. Só lembro dela na minha casa e eu fazendo brincadeiras de criança para ela ver. Meus pais adotivos sorrindo com ela e comigo. Depois ela se despediu. Fui até a esquina da minha casa e eu lembro que minha mãe adotiva falou no meu ouvido: não vai embora com ela não, tá? E eu falei: tá. No momento achei aquilo bobo, mas hoje entendo a preocupação da minha mãe. Minha mãe me falou uma vez que para minha mãe de sangue nunca me procurar, pois já que ela tinha me dado, né, ela não tinha que ficar vindo atrás de mim. E então eu só acabei vendo ela uma vez. Bom, pelo que parece, a mãe de sangue tentou vê-la outras vezes, mas a família adotiva dela, né, olha, você deu, agora a filha é nossa, para de vir atrás dela. Então a mãe dela nunca mais foi. Bom, eu lembro que tive uma infância muito feliz, eu brincava com todos na rua. As meninas mais velhas tinham mania de fazer festinhas de aniversário para mim quase todo mês. A gente comprava chips, aqueles chips de ratinho na capa. Comprávamos balas coloridas, parecia remédio, falávamos que era remédio. Sabe, Dani, eu tenho muita saudade da minha infância. E nessa época, meu pai tinha uma excelente condição financeira. Eu sempre cresci ouvindo deles que eu não era filha de sangue, mas que eu era filha do coração. Isso que importava. Então cresci sabendo que eu era adotada. Eles me diziam isso, pois a filha de um amigo deles descobriu que era adotada já grandinha e acabou sumindo atrás dos pais de sangue. Isso arruinou a vida dessas pessoas. Então meus pais sempre me avisaram. Meu irmão mais novo, ele morria de ciúmes de mim. Falava que eu não mamei nos seios da minha mãe Antônia. Eu chorava e perguntava a ela e ela dizia que era mentira dele, que eu tinha mamado sim. Ele me atentava porque eu era muito escurinha e eles todos brancos. Meu cabelo cacheado, a minha mãe não sabia cuidar. Então acabava ficando pior do que já era. Esse meu irmão me chamava de cabelo de palha, de macaca. Uma vez ele colocou até fogo no meu cabelo. Mas depois ele foi crescendo, foi mudando e ficamos inseparáveis. Até cada um seguir seu rumo, sua família. Mas a gente se gosta muito. Lembro da minha mãe fazendo massagem no meu cabelo todo sábado com vários cremes e eu jurando que com a hidratação meu cabelo ia ficar liso. Fato esse que me fez alisar o meu cabelo desde novinha. Mas graças a Deus hoje eu aceito meu cabelo do jeito que ele é. E brigo comigo mesmo pelo fato de não ter aceitado meu cabelo antes. Quando criança, meu olho era bem grande. Gente, vocês botam os apelidos aqui que eu tenho que rir. E o povo me chamava de zoião de boi. Vocês são muito engraçados. Principalmente uma prima minha, mas isso nunca me incomodou. Ainda na infância fomos morar em outro estado. Tudo mudou, pois fomos para o norte e lá era tudo precário. Não tinha casa do padrão que a gente vivia. As ruas eram de terra, tinha muito mosquito, muita poeira. Ficamos lá um pouco mais de um ano. Então voltamos para nossa Natal, que é o Espírito Santo. Sim, gente, a minha amiga de hoje é capixaba também. Sim, Dani, sou do Espírito Santo, pertinho da onde você mora. Mas, Dani, vale lembrar que tínhamos comida, roupa, carro, mas não era uma vida de luxo.
E nem tudo que eu pedia meus pais me davam. Lembro que teve uma época que eu tinha uma muda de roupa para ir na igreja e uma sandália. E toda vez eu ia para a igreja com aquela mesma roupa. Meu irmão mais velho falava: Manuela, você só tem essa roupa, daqui a pouco ela vai sair andando. Lembro também uma vez, brincando na rua, um menino mais velho que eu falou para outro menino: nossa, a Manuela só tem aquela roupa. Cresci vendo as pessoas ter mais do que eu. Quando eu tinha 6 anos, o pai da minha prima dava umas bonecas lindas para ela. Eu só ficava olhando e sonhando. Mas nunca tive inveja, nunca fui de invejar nada. Quando voltamos, compramos a casa que era do meu tio, na qual a mãe de sangue dela, lembra, trabalhou, né? Pois a nossa casa estava alugada. Certa vez eu estava perto da minha casa com umas amigas e um homem falou: oi, Manuela. Eu, sem entender, falei: oi. Quando cheguei em casa, contei para minha mãe. Ela falou assim: ele só disse isso? Eu falei sim, e morreu o assunto. Depois eu vi ela comentando com meu pai, mas não dei importância, pois achei que era algum amigo deles. Isso eu tinha de 9 para 10 anos. Uma vez ouvi minha mãe falando que quando ela ia na igreja, tinha uma senhorinha que frequentava a igreja também, e essa senhorinha sentava do outro lado do banco e ficava a missa inteira me olhando. Eu ainda era um bebê de colo. Nossa, Dani, me deu uma pena, pois eu acho que aquela senhorinha era minha avó de sangue. Cresci, Dani, sem ter sentimento nenhum pelos meus pais de sangue. E não suportava nem ouvir falar neles. Pois isso me diminuía. Eu me sentia igual a eles quando alguém mencionava que eu era filha deles. Então, pela mãe dela, né, ser uma pessoa, eu não sei, era uma mulher trabalhadeira, tudo, mas talvez não, né, uma mulher de pouco juízo, não sei, o pai também era meio pirado. Então nela, quando as pessoas falavam: ah, ela é filha da fulana, ela detestava, porque os pais dela, para ela, eram os pais dela que criaram ela, e realmente, né, eram os pais de criação dela. E ela se sentia diminuída, ela falava: não vim dessa família, não quero ser dessa família. Então teve uma época que ela tomou horror a isso, né. Ela falou: eu não queria ser comparada a eles. Uma vez meus pais adotivos levaram um carro no concerto, onde esse homem trabalhava. E minha mãe falou: Manuela, seu pai trabalha aqui, seu pai de sangue. Eu fiquei em desespero, chorei, implorei para os meus pais não deixarem ele chegar perto de mim. Eu não queria nem ver o rosto dele. Meus pais riram na situação, acharam besteira minha, mas concordaram. Certa vez, meus pais adotivos, com meu irmão, estavam falando sobre meu pai de sangue e jogando indireta para mim. Não me lembro direito o que eles falavam, só sei que fiquei cega de raiva. E ali eu dei um grito: chega, chega! Fui correndo, chorando para o meu quarto. Eu me senti humilhada, como se eles tivessem passado na minha cara o fato daquele homem ser meu pai. Minha mãe, então, adotiva, entrou no quarto e perguntou o que tinha acontecido. Contei que eles estavam falando do meu pai de sangue e que eu não queria mais ouvir falar deles e que ele não era meu pai. E minha mãe então disse: você não gosta deles? Eu disse: não, meus pais são vocês, eu não quero ter nada com eles, eu odeio eles. Ela ficou quieta e ninguém nunca mais tocou nesse assunto em casa. Ah, só um fato que lembrei, que quando eu era mais novinha, eu gostava de falar na escola que eu era adotiva e ver a reação das pessoas, pois elas ficavam de boca aberta. Lembro que uma amiguinha contou para a professora e a professora ficou sem reação. Mas isso eu era muito nova, eu não tinha noção das coisas. Cheguei em casa, contei para minha mãe e ela me disse para eu não falar mais isso com ninguém. E assim foi. Bom, Dani, agora vem minha adolescência. Já que vocês gostam, vou contar a história toda. Ah, ela falou que vai contar tudo o que aconteceu com ela até esse exato momento aqui, que ela está escrevendo a história. Bom, desde que viemos embora do norte, nossa situação financeira foi mudando até chegar a um certo ponto de poder gastar só com comida e mal poderíamos gastar com roupa. Eu comprava pano para a costureira fazer short, que saía mais barato. A gente era muito humilde, meus pais são humildes demais. E tudo pro meu pai era: não tenho dinheiro, tenho que pagar dívida, seu pai não é rico. Isso me doía. E era isso que eu ouvia quando eu queria algo.
Eu sempre gostei de comer besteira, como chocolate, chips, lanche, mas eu não podia comprar. Eu tenho um irmão mais velho que quando ele comprava essas coisas, ele escondia no fundo da geladeira. E quando eu ia no mercado com a minha mãe, para ela comprar um biscoito, e ela não deixava eu pegar o que eu gostava. Ela falava que era caro. Eu só podia pegar aqueles bem baratinhos e ruins. Chocolate, então, nem pensar. Quando meu irmão ia junto, o mais velho, ela deixava ele pegar o que ele queria. E isso me doía tanto, pois ele adorava saber que ele podia e eu não podia nada. Tanto que hoje, quando ele me oferece algo, eu digo que não quero e ele sempre insiste. Bom, alguns anos antes de eu menstruar, a minha mãe me deu absorvente para quando a menstruação descesse. Quando menstruei, fiquei com uma vergonha que quando sujava a roupa, eu lavava no chuveiro. Quando ia me banhar, eu lavava no chuveiro quando eu ia tomar banho, né? Até que minha mãe desconfiou e falou por que não disse antes a ela. Eu pedi para não contar a ninguém, eu morria de vergonha que eu tinha ficado menstruada. Então, tempos depois, comecei a namorar. No final dos meus 13 para 14 anos, eu perdi a virgindade com meu primeiro namorado. Eu queria sair com ele e meus pais não deixavam. Eu não podia pôr a cara no portão. Depois, eles já me liberavam. Mas eu adorava sair, tomar umas cervejas com esse namoradinho. Minha mãe começou a mudar comigo, ela entrou em depressão. Eu não mencionei, mas eu sempre cresci ouvindo minha mãe dizendo que ela queria morrer e que ela estava cansada dessa vida. Isso, Dani, me doía muito, pois eu morria de medo de perder ela. E eu achava que ela não me amava pelo fato dela querer se matar. E quando estávamos no norte, um dia ela saiu de casa transtornada. Perguntei a ela o que era, ela mandou eu calar a boca e ficar quieta, e não ir atrás dela. Dani, ela saiu, mas eu fui escondida atrás dela. Quando ela estava para atravessar a rua, eu gritei, mãe, e ela voltou chorando. Mais tarde, ela disse para o meu pai e para os meus irmãos que se não fosse eu, ela tinha se jogado na frente de um carro. Mas voltando aqui, eu fui crescendo adolescente e rebelde. Quando podia, saía, bebia com meu namoradinho. Fui criando confiança dos pais. Então, a gente saía para comer umas porção, tomar umas... Mas, nossa, era tão novinha, né? Pra beber, sei lá. Mas ok, vamos lá. Bom, então ela saiu com o namoradinho pra comer, tomar umas... Eu ia tomar umas Coca-Cola, né? Deve ser, será que é umas Coca-Cola? Deve ser, né? Meu pai não gostava desse namorado. E minha mãe só mudando o seu jeito comigo e com a vida. Tipo, eu até contava as coisas pra ela, mas ela nunca me aconselhou a tomar nem pílula. Eu nunca deu opinião em nada. Eu namorei 1 ano e pouco com esse carinha sem tomar pílula, mas ele sempre usava camisinha. E então lá em casa, compramos um computador. Quando dava sábado, eu amava ficar horas nos chats da vida até conhecer alguém. E nisso eu ainda namorava, hein? Dani, eu tinha 14 anos, eu estava perto de fazer 15. Conheci um cara na internet que tinha 45 anos. Quando fiz 15 anos, esse homem da internet, vou chamá-lo de João, apareceu na minha escola. Quando vi ele, quase caí dura para trás, porque eu não imaginava que ele ia aparecer lá. Fiquei com tanta vergonha. Tentei sair sem ele me ver, mas ele me viu. Meu coração ficou a mil. Fiquei com muita vergonha, porque eu era muito insegura com a minha aparência. E eu sofria com os apelidos maldosos que me colocavam. Ela tinha uma mancha, ela fala, numa parte do corpo. Então o pessoal também zombava muito disso dela. Mas fiz tratamento e essa mancha clareou. Eu fui lá na porta da escola dela. Ela falou que começou a conversar com esse cara todos os dias. Ela falou, comecei a ligar pra ele. Na época eu nem tinha celular, ele ligava do orelhão. Isso era 2007. Nos encontramos, nos beijamos. E uns encontros depois fomos para a cama. Isso eu ainda namorava. Terminei, pois não gostava mais do meu primeiro namoradinho. Terminei o namoro aos prantos. Eu era muito novinha, chorava por tudo. Então dei um ultimato em João. Disse que ele tinha que falar com meu pai.
E João, nervoso, falou. Então ficou tudo ok. Eu tô passada que você com 15 anos, esse homem com 45, seu pai falou que tava tudo ok. Não, gente, tô chocada, assim, porque... Não que eu seja contra a diferença de idade, mas eu acho que é muita diferença de idade, né? Você tinha 15 anos. Mas ok, vamos lá. Um mês depois, eu descobri que João era casado. Ele estava em processo de separação litigioso porque a esposa não queria dar o divórcio. Nossa, Dani, meu mundo caiu. Meus pais descobriram, meus irmãos queriam matar João. Eu discuti tanto com ele no telefone e também com a mulher de João, porque como ele estava em processo de separação, para ela eu era o pivô da história. Só que aí que tá, eu descobri que João tinha várias amantes e várias mulheres. Inclusive, uma estava grávida dele, quase ganhando bebê. Ele engravidou essa menina antes de me conhecer. João era um galinha, né, querida? Isso quem descobriu foi meu irmão, que até conversou com a moça, que pediu, pelo amor de Deus, tire sua irmã dessa, que ele não faça com ela o que fez comigo. Bom, então eu terminei com o João. As meninas que ele pegavam eram todas também novas, mas não tão novas quanto você, né? Porque ela falou que as meninas tinham 25, 24 anos. Eu era a mais nova delas. João poderia ter ido pra cadeia, né, querida? Por ter... Pelo menos nos Estados Unidos ele teria sido preso. E quando ligavam do... Bom... Ah, tá. Aí ela falou que essas meninas, namoradinhas de João, algumas ligavam pra ela. E ficavam debuxando dela. Falando que estavam com ele, passavam o telefone pra ele. E ele falava barbaridades pra mim. Então foi quando eles já tinham terminado, né? Que eu era fraca, que isso, que aquilo, e me humilhavam. Eu só ouvia as risadas. Mas isso não foi só uma vez, foram várias vezes que ele ligou zombando de mim. Eu batia a boca, meus pais ouviam tudo, e só aumentava meu ódio por João. Mas enfim, cansada de bate de boca, terminei tudo. A gente se viu uma vez ou outra, mas era muito raro. Gente, depois de tudo que João fez, você viu João uma vez ou outra? Gente, para! Ai, Jesus. Mas ok, vamos lá, João, porque João já ficou no passado, é que eu fico nervosa. É pra quem ouvir a gente estiver hoje passando por um João, pelo amor de Deus, gente, sai fora. Depois disso, ela falou que ela ficou um ano sozinha. Faltando alguns meses para eu completar 17 anos, arrumei um outro namoradinho. Mas... arrumei ele só para não ficar sozinha mesmo. Com 5 meses de namoro, eu não suportava nem beijá-lo. Ele era um menino bom, mas a mãe dele era uma peste, se intrometia em tudo. E ele fazia tudo que a mãe dele queria, me dava até nos nervos. E sem contar que quando eu estava para menstruar, ele não queria me beijar, pois ele dizia que o beijo tinha gosto de sangue. Bom, comecei a trair ele com João. João, gente, voltou para a vida dela. Pois João viu que eu estava namorando e passava mel na minha boca, né? Passava a lábia dela e eu cedia. Fiquei com o João 2 vezes e não quis mais. Nem sei o que me deu. Só sei que me deu um negócio falando pra mim sair fora, que aquilo já deu o que tinha que dar. Nas raras vezes que João me ligava, eu não atendia e inventava uma desculpa. Foi quando fiquei um ano sozinha. Às vezes João me ligava, ele dizia que ia me ver e não ia. Por trás disso rolou muito choro meu, muito desânimo. Fiquei sem vontade de viver, me sentia só. Rolou o sentimento de tristeza, vazio. Isso estava me fazendo muito mal. Então, meses depois, chegou um primo meu que morava na Europa. Chegou com um amigo europeu. O cara não era bonito, mas tinha os lindos olhos azuis. Na época eu tinha 17 anos e esse europeu 32. Ele era recém-separado, tava doido pra casar e ter filho. O homem tava recém-separado, tava doido pra casar e pra ter filho. Gente, eu conversei com ele, né? Eles botavam lá o tradutor, aí ela falou que conversou com ele. Só, gente, que o primo dela já tinha apresentado uma outra garota pra esse gringo aí. E ela falou assim, essa menina era muito humilde e ela dava pra qualquer um por dinheiro.
Então, ela acabou ficando com esse cara, ele levou ela pra Europa, a menina, não ela, né? Ela voltou pro Brasil e daí eu comecei a conversar com ele por Skype. O meu primo estava super apoiando, conversando, meu primo estava super apoiando que a gente namorasse. Os pais dela também sabiam que ela estava conversando com esse cara. E meu primo contou a história dele com a ex-esposa. Bom, gente, aí o que aconteceu? Ela deu entrada no passaporte dela. Ela falou que ela estava tão ansiosa que ela assinou o passaporte dela tremendo. Bom, faltando 2 meses para completar 18 anos, ela resolveu que ela iria lá para a Europa ver o rapaz aí que ela estava conversando. Fui no médico e ele me passou uns remédios. Coloquei na mala e levei anticoncepcional, pois não queria ter filho lá com o bofe lá estrangeiro, né? Ela tava indo lá pra conhecer melhor ele. Seria minha primeira vez que eu ia andar de avião. Fiz várias conexões e logo eu que não sabia nem pegar um ônibus direito na minha cidade. Bom, fui ciente, pois meu primo me avisou que o europeu era meio mão de vaca. Ele ficou casado 10 anos, não teve filhos, a mulher engravidou dele, mas abortou. Dani, na Europa é normal as pessoas irem na clínica e abortar. Isso eu já até falei em alguns vídeos, né, gente? Fiquei chocada com isso. Meu primo disse que ela não suportava mais ele. Então, gente, imagina, a mulher ficou grávida do cara depois de 10 anos de casado, engravidou, abortou porque ela não suportava mais o marido, nem filho do marido ela queria ter. Boa bisca já não deve ser a criatura, né? Bom, diz que ela foi embora de casa com a roupa do corpo. E isso eu confirmei, pois no porão da casa dele tinha muita coisa dela. Fiquei 15 dias lá na Europa. O lugar era lindo, era verão, águas cristalinas. Andei de navio para uma outra ilha. Eu não sei onde ela estava, que ela não fala aqui, tá, gente? Andei de navio para outra ilha. Andamos de carro pela Europa. Eram lugares incríveis, comida maravilhosa. No verão acampamos no trailer dele. A gente tomava café da manhã, torrada com geleia todo dia. Até na casa dele era assim. Lembra que o cara era pão duro? Vocês vão ouvir agora. Ele comprava aqueles litrão de chá pronto. Colocava um pouco na caneca e diluía com água para economizar o chá. Detalhe, naquela época, 1 litro de chá custava 1 euro. Gente, não tem coisa pior que o homem pão duro, não, né? Não deve ter, não é possível. Nosso almoço era pão com chocolate. Tomei pavor de chocolate Milka, que lá na época era o chocolate mais barato da Europa. Todo mundo almoçando no restaurante do acampamento, chamava a gente para ir e ele dava desculpas, mas era só para não gastar. Um certo dia fomos tomar banho na praia, ele tinha aqueles caiaque. Você acredita que chegamos da praia cheia de sal? Eu fui tomar banho e perguntei se ele não ia. Ele disse que se eu não me importasse, ele não ia, pois a água do mar faz bem para a pele. Falei com ele que não tinha problema, mas eu estava chocada com aquilo. Bom, passado 15 dias voltei para o Brasil. E no final do ano voltei para a Europa, só que para morar. Só que detalhe, quando eu estava, aquele namoradinho antigo que ela tinha, que fazia tudo que a mãe queria, um pouco antes de eu terminar com ele, eu andava muito com o meu irmão e conheci um amigo dele. E esse amigo não era nada santo, não podia ver um rabo de saia, era super malandro, pegava todas. E quando eu já tinha chegado da Europa, ela acabou saindo com esse amigo do irmão dela.
Bom, alguns meses depois, terminei com esse cara, pois o europeu já estava fazendo planos de eu voltar para a Europa. Mal cheguei no Brasil, ele já tinha comprado minha passagem para eu voltar para a Europa. Mas ele era tão mão de vaca que faltou um pouco para completar a passagem e eu inteirei. Pois ele havia mandado o dinheiro exato da passagem, mas o banco cobrou uma taxa, então ficou faltando 100 euros. Que até foi o primo dela que pagou. Bom, naquela época, ela falou que ela já não estava mais querendo ir para a Europa, que ela sentiu que não tinha dado match lá com o europeu, tá? Ela falou assim, que ela até chorou, que ela pensou assim, não vou, não quero mais ir. Mas a mãe dela deu força para ela ir, por quê? Porque parece que nessa época, gente, lembra que ela já saía, bebia e tal, a mãe dela achava que na Europa ela ia estar melhor do que com as má companhias que ela estava andando no Brasil. Ela falou assim, realmente nessa época eu tinha muitos amigos de boteco, eu só queria beber, curtir festa, chegava em casa tarde, minha mãe já estava se descabelando com isso. Então, ela acabou indo para a Europa de novo. Bom, eu não queria nada com o europeu. Minha passagem era de 3 meses, então dessa vez ela iria ficar 3 meses. Ele queria sexo, mas transamos uma vez. Mesmo assim, olha, foi forçado, pois eu não queria e ele insistia. Mandei ele pôr a camisinha, assim foi. Mas eu não senti nada e me arrependi depois. Sem contar que a gente discutia muito. Ele queria que eu acordasse junto com ele, que tomasse café com ele. E era, gente, e continuou, né, o homem pão duro. O café era sempre sucrilhos, leite diluído em água. Eu não podia comer as coisas direito. Ele passava o valor da passagem na minha cara. Eu queria comer fruta, feijão. Ele não queria comprar porque dizia que era caro. Sendo, Dani, que era barato. É, gente, comida na Europa não é caro. Dependendo do lugar que ela estava indo, era super barato. Eu tinha hora certa para comer. Eu não podia comer fora do horário. Tipo, café, almoço e janta. Ela não podia sentir uma fome e fazer um lanche, né? No meio da tarde, vamos falar assim. Deus me livre, minha amiga. Olha, Deus me livre, tô fora disso. Eu não podia comer fora do horário. Eu tinha que esperar ele chegar do serviço para comer. Gente, vocês estão vendo que tem europeu louco também, né? Vocês ficam aí falando às vezes de brasileiro, mas ó, eu vou te falar. Brasileiro, eu conheço muito mais gringo pão duro, agora vou falar uma coisa pra vocês, do que brasileiro. Então vocês tomem muito cuidado, porque isso aqui, ó, que ela tá contando, não é a primeira história no canal, não é a segunda e nem vai ser a última. Tem muito gringo pão duro, muito. Então vocês tomam muito cuidado onde vocês estão enfiando o pé de vocês, tá? Chequem bem antes. Bom, vamos lá. Ela falou que ela tinha que esperar ele voltar do serviço para comer, mesmo que ele se atrasasse horas por causa da neve. E Dani, era só comida congelada. Eu não estava consumindo nutriente nenhum. Era só massa, carboidrato, molho pronto, tudo pronto. Nisso, meu primo estava no Brasil, pois estava se divorciando da mulher. Acho que é o primo que acabou levando ele pro Brasil na época, né? Ele estava se divorciando da mulher. A mulher dele é uma pessoa muito boa. Considero mais ela do que meu primo. E ela mora na Europa. E da outra vez que eu fui para a Europa, eu conversei com ela por telefone. Da vez que ela ficou 15 dias, mas não a vi. Só vi a filha dela, que foi na casa do europeu me ver. Detalhe, ela não suporta ele, pelo fato dele ser mesquinho. Cheguei lá num frio abaixo de 0, com uma leg, uma blusa de frio, dessas que a gente usa no Brasil, e uma rasteirinha. Você acredita que nem uma roupa de frio ele comprou pra mim? Eu tinha que usar umas capas gigantes que era dele trabalhar horríveis. Eu pedi a ele pra gente ver umas roupas pra mim em uma loja conhecida lá na Europa, por ser muito barata, mas ele sempre me enrolava. Nessa época que fui, tava muito frio e muita neve. Pela primeira vez eu vi a neve cair, e como enche rápido.
Mas é muito lindo, parece floquinhos de isopor. Na casa do europeu, só comia comida congelada, não tinha nada fresco. Principalmente no inverno, era difícil achar fruta fresca. A maioria das vezes ele passava cera de vela para conservar as frutas. Eu não sabia disso, gente, mas deve ser mesmo, sabia? O feijão e arroz era diferente, eram os grãos grandes, mas ele não queria comprar. E eu sentia muita saudade de um alho na comida. Então, gente, ela tava sentindo falta até da comida, né? Aquela comidinha que, por mais simples que seja, era fresquinha, né? Com uma cebola, um tempero. Gente, porque realmente comer comida congelada todo dia não rola. Dani, isso foi em 2009 para 2010. Mas, voltando aqui, eu estava na casa do europeu. Passado 4 dias que eu estava lá, uma manhã ele foi trabalhar e ele me deixava na casa da ex-mulher do meu primo. Lembra que ela falou que da outra vez ela não tinha visto e tal? Mas ela ia pra casa da ex-mulher do primo, acho que pra não ficar sozinha na casa desse embuste, né? Vou falar logo assim. Só que ela trabalhava, a filha dela também. A filha dela morava no apartamento atrás do dela, já era casada com um brasileiro que ela conheceu no Brasil. Ela tá falando aqui, a mulher é do primo dela, mas ela vai chamar de prima aqui na história, tá? Minha prima também tem um filho, mas ele tinha os compromissos dele. E no apartamento da minha prima estava uma brasileira que também é de Vitória e prima dela. Vamos dar o nome dela de Iracema. Ela era casada, tinha uma situação muito boa no Brasil, deixou o marido cuidando das coisas e foi atrás da cidadania europeia, por isso que ela estava na Europa. Então ficávamos nós duas sozinhas no apartamento durante o dia. Às vezes ela conseguia uns bicos e às vezes a gente saía junta, ia passear numas lojas. À tarde o europeu me pegava, só que chegou ao ponto de eu não querer mais ir para casa dele. Com menos de uma semana que eu estava lá na casa do europeu, eu disse que eu queria ir embora, mas minha passagem era para daqui 3 meses. A sorte, Dani, é que minha prima me acolheu na casa dela, senão eu ia ter que engolir a bucha por 3 meses. A minha prima foi minha salvação. Lembro até hoje eu carregando 2 malas de quase 30 quilos embaixo de neve até o joelho, pois o europeu só pegou minha malinha de mão e me viu sofrendo carregando as malas, né, pro carro dele. Mas tirei um peso das minhas costas. Então, gente, tinha uma semana que ela tava na casa do homem. Ela, não quero mais ficar aqui, quero ir embora, quero ir embora. A prima, que bom, né? A ex-mulher lá do primo dela falou, pode ficar aqui, e ela foi pra lá. Ela não aguentava mais ficar na casa daquele homem, comida congelada, leite diluído na água, chá diluído na água. Realmente, gente, pelo amor de Deus, essa menina devia estar passando já uma tortura lá. Mas ok. Olha, os dias na casa da minha prima foram os melhores. Quando dava, ela saía com a gente. Ela me deu uma câmera só pra mim, para tirar fotos dos passeios. E depois eu podia passar as fotos pro computador dela. A prima da minha prima me deu um pendrive que eu tenho até hoje para passar minhas fotos da Europa pro pendrive. Olha que legal, gente. Eu sou europeu, não me deu um tostão furado. Minha prima me bancava com comida, me emprestou luva, cachecol, o que cabia em mim, né? Pois ela era muito pequenininha. A sorte que a prima da minha prima era um pouco maior, então as roupas de frio, como jaqueta, cabiam em mim. E ela me emprestava, mesmo às vezes ficando grande. Pelo menos eu não sentia frio. Eu pedi ao meu primo aqui no Brasil para convencer, que estava no Brasil, para convencer o europeu a me dar pelo menos uns 300 euros para que eu pudesse usar na Europa para as minhas necessidades. Afinal, gente, ela tinha 3 meses de passagem praticamente ainda. Ela não tinha um centavo. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Ir para casa dos outros. E se ela não tivesse essa mulher lá? Ela deu sorte que tinha lá uma prima, e quem não tem? Sua passagem é para daqui 90 dias. Você chega na casa de um cara desse, o cara miserento, miserável, avarento, sabe? Você tá ferrada, minha filha. Bom, aí, gente, o negócio ficou tão feio que até a mãe dela pediu pro cara, pro europeu,
né, para que desse um dinheiro para ela se manter até ela vir embora, né? A mãe dela ficou preocupada. Bom, então ele me deu esses 300 euros. E com esse dinheiro eu paguei minha passagem no metrô. Aí vocês podem perguntar, nossa, por que ela não arrumou um trabalho, né? Mas se ela não tinha dinheiro nem pra pagar metrô, imagina como ela ia arrumar um trabalho, depois que o cara arrumou pra ela. Bom, fomos para alguns lugares ali perto, não sei onde eles moravam. Comprei algumas coisinhas pra mim. Nesse meio tempo, conheci um outro europeu através da filha da minha prima, mas não deu certo, ele era muito infantil. Ele tinha 25 anos, lindo, forte, musculoso, jogador de futebol, mas ele também adorava um rábio de saia. Ele tinha mania de abrigar uma brasileira na casa dele, depois que ela fazia shows dela numa boate, servindo bebidas. Eles se pegavam. Uma vez acordei com ela tocando a campainha da casa e ela entrando na casa como se fosse dela e dormindo no sofá, porque ele dava cama para ela dormir, mas como eu estava dormindo na cama, ela foi dormir no sofá. Então eu vi eles se beijando, fui na sala, eles olharam para mim achando que eu ia participar daquela suruba. Falei um monte para eles. Depois disso ele me pediu desculpas e a garota brasileira não dormiu mais lá. Acho que ele pediu isso só enquanto eu estava lá. Vale lembrar que esse europeu tinha um amigo brasileiro também e ele com essa garota só andavam juntos. Ele é da Bahia e adorava falar que fazia trabalhos de magia e que pediam a ele para fazer trabalhos para separar casais e ele fazia. Eu às vezes acho que não dei certo com o europeu lindo por causa desse rapaz, pois ele vivia dizendo que tinha livros de magia e que esse europeu era cego por eles. Só sei que foram passando os dias, consegui remarcar minha passagem de volta para o Brasil. Então, no total, gente, ela acabou ficando 1 mês e 15 dias na Europa, dos 3 meses que ela ficaria. Esse europeu lindo, que tive um pequeno caso, me levou para o aeroporto, no carro dele, junto com a minha prima e a prima da minha prima, que se tornou uma grande amiga minha. Mas tem muito tempo que não tenho contato com ela. Ela logo depois de alguns meses voltou para o Brasil. Dani, eu fui para a Europa com uma mão na frente e outra atrás. E cheguei no Brasil com uma mão na frente e outra atrás. A minha prima, sempre que vem aqui, vejo ela. E sempre dou um presente a ela, pois sou muito grata ao que ela fez comigo até hoje. Já esse europeu bonitinho, eu falei com ele alguns dias depois, gastei todo o meu dinheirinho com créditos para manter o contato com ele via mensagem, mas depois ele sumiu. E eu entendi que cada um no seu canto. Ele tinha a vida dele lá, eu era muito imatura e eu queria fazer minha vida aqui no Brasil. Cheguei, voltei à vida normal, não consegui nenhum emprego, eu não tinha dinheiro para nada. Meu pai não dava nada antes, aí que agora ele não ia me dar nada mesmo. Ele falou para minha mãe para não me dar nada, porque o pai falou pra mãe dela, também não dá nada pra ela não sei se foi porque ela decidiu ir pra Europa, não sei o que foi. De tanto assistir, minha mãe me dava uns trocadinhos de vez em quando. E aí que ela conseguia comprar algumas coisinhas pra ela. Até entendo meu pai, pois quando eu fui pra Europa, eu não pedi permissão a ele. E ele só sabia que eu ia por causa da minha mãe. Então ele disse pra minha mãe que se eu tivesse com problemas na Europa, o problema não era dele. Porque quando eu quis ir, eu nem perguntei a ele se eu poderia. Eu nunca tive diálogo com meu pai, sempre fui mais pro lado da minha mãe. Mas mesmo assim, minha mãe nunca foi de aconselhar. E quando estava com problema, se eu falasse, ela nada fazia. Entrava no ouvido e saía no outro. Sabe, Dani, a melhor época da minha vida foi a minha infância mesmo. Depois que me tornei adolescente, tudo mudou. Eu nunca pude contar para os meus pais, contar com meus pais para resolver meus medos, meus problemas. Na escola eu não tinha muitos amigos. Eu tive problemas para aprender, né, de aprendizado. Em provas de dupla, ninguém nunca queria fazer comigo. Eu chegava em casa, chorava escondido para ninguém ver. Porque eu sabia que se eu falasse alguma coisa, nada ia se resolver. Ninguém nunca perguntou se eu estava precisando de alguma coisa, se eu estava com algum problema.
Ninguém nunca percebeu meus medos, minha ansiedade. Teve uma sobrinha do meu pai que quando me vê na rua, finge que nem me conhece e vira a cara. Ela olha na minha cara, passa do meu lado, de cara feia e vira o rosto de propósito. Bom, é triste, né? Eu acho que os pais, assim... Eu não tô falando porque você é filha adotiva, não. Eu acredito que seus pais te amem, mas eu acho que tem muitos pais que deveriam prestar mais atenção nos filhos, né? Pro que os filhos estão precisando. Talvez esse negócio dela começar a namorar muito cedo, né? Ir pra Europa com um cara muito mais velho que ela. Isso tudo é meio que uma fuga, né, gente? É meio, sabe? Ai, quero sair daqui, quero testar outros lugares. Eu acho que quando você cria um filho seguro, um adolescente seguro, que sabe o que quer, ele sabe o que ele quer. Ele sabe o caminho que ele quer seguir, né? Eu acho que tem muitos adolescentes que me escrevem perdidos por aí. Então, pais, deem mais atenção aos seus filhos, conversem mais com os seus filhos. Bom, aí ela fala que os pais dela preferem ouvir os outros do que a mim. Sempre foi assim. Bom, aí ela fala, gente, que um dia ela pegou o livro O Segredo. Gente, já falei muito desse livro no meu canal, se vocês verem vídeos antigos. Eu usei muito O Segredo na minha vida e uso até hoje, tá? Um dia eu faço um vídeo melhor falando disso, porque nós estamos no meio da história dela, eu não vou parar aqui pra falar, né? Bom, peguei o livro O Segredo, que eu havia comprado no aeroporto, com o único dinheirinho que meu pai tinha me dado pra gastar com comida e alguma bobagem. Dinheiro esse que sobrou e gastei em créditos pra falar com o europeu lindo lá. Eu lembro que via na Europa todo mundo com esse livro na mão e falei, eu tenho que ler o meu. E só fui ler quando cheguei no Brasil. Esse livro, ele fala da lei da atração. E eu acredito muito nisso. Então comecei a ler o livro e ele começou a me transformar. Gente, eu acredito demais na lei da atração também. Usei muito e uso muito ela na minha vida. E um dia eu quero fazer um vídeo contando pra vocês tudo que já me aconteceu por causa da lei da atração. Bom, eu comecei a sentir, a mentalizar um namorado que me amasse, que me tratasse como única, que me desse atenção, carinho, que fosse companheiro, que me tirasse daquela vida vazia, porque eu estava literalmente vazia. Sinto que comecei minha adolescência vazia, eu queria ter conhecido meu marido antes de tudo isso que eu passei. Mas o ruim sempre veio primeiro, né? Para depois a gente conhecer o bom. Minha mãe só brigava comigo e me tratava com desconfiança. Antes de eu ir para a Europa, eu gostava de ficar na cozinha vendo ela cozinhar para eu aprender, mas ela pedia para eu sair de perto. Gente, vou botar meu óculos que minha vista tá embaçando. Peraí, tão grande a história que minha vista ficou embaçada, tá? Ah, melhorou 100%. Ela falava, para de andar atrás de mim. A minha mãe, ela sempre teve mania de qualquer coisa que acontecesse, ela fazia a mala do meu irmão e mandava ele sair de casa, porque ele bebia e chegava tarde. E ela ficava louca com isso. A pressão dela subia, ela passava mal. Mas no fundo, a minha mãe só mandava embora, né, pra radicalizar. Ela sabia que ele não ia. E no fundo, ela não queria que ele fosse. Uma vez eu fui na casa da minha única amiga que eu tinha e falavam pra ela que eu estava num bairro, que era um bairro da minha amiga, mas começaram a falar que eu estava com um homem, o que era mentira. Dani, quando eu cheguei em casa, minhas roupas estavam todas dentro de saco de lixo. Ela pediu pra eu ir embora. Eu desfiz tudo e não fui. Uma vez eu estava na rua e comprei feijão tropeiro e lasanha, com o único dinheirinho que eu tinha. Comi um pouco e levei o restante pra ela. Cheguei em casa, ela brigou comigo na frente de todo mundo, falou que eu devia estar metida com coisa errada, que eu era uma besta idiota. Eu fui dar comida a ela, mas ela nem quis. Foi nesse dia que eu entrei num chat, conheci meu marido. Eu tinha visto ele no chat quando eu estava na Europa, pois ele estava sempre com o mesmo nome, vamos chamá-lo de Leopoldo. Então perguntei a ele, nossa, faz tanto tempo que você está aqui, você não encontrou ainda o que você procura? Então ele me disse, estou procurando por você. Então começamos a conversar e, pasmem, ele morava 5 minutos a pé da minha casa. Dani, eu rodei a Europa inteira para encontrar minha felicidade do lado da minha casa.
Perguntei a idade dele, pois eu estava nessa época aí com quase 19 anos, né? Ele me disse que ele tinha 35. Conversamos uma semana. Gente, a vida dela aconteceu tanta coisa, ela tinha quase 19 anos. 18 ainda. E essa menina já tinha ido 2 vezes para a Europa, já tinha... Olha só como que é a coisa, gente. Quanta coisa já tinha acontecido. Bom, conversamos por uma semana. Avisei um amigo da época da escola sobre meu encontro, porque eu não sabia quem era ele. Então nos encontramos. Fizemos amor no primeiro encontro. Estamos juntos até hoje, 9 anos depois. Depois falam que não pode fazer amor no primeiro encontro. Acho isso besteira. Dani, antes de nos encontrar, ele colocou crédito no meu celular. Fiquei chocada, porque ninguém nunca tinha feito isso por mim. Eu estava com... eu estava com a Vivo, a operadora de celular, né? Querendo tomar meu número, porque eu não colocava crédito há bastante semanas. Conversamos muito por telefone e por mensagem. Naquela época era MSN e Orkut. E quando nos vimos pessoalmente, ele me deu R$400 para eu comprar roupa e sapato. Eu não quis aceitar. Ele abriu minha mão e me deu. Fui embora, ele me ligou e disse que amou me conhecer. No dia seguinte fui às compras, comprei algumas coisas, tudo que eu queria, e fui para casa feliz da vida. Quando vi ele, ele me disse que adorou meu jeito simples, que ele não gostava de mulher cheia de frescuras, de coisas penduradas no pescoço. Uma vez fui para casa... com mais uma semana juntos, contei para ele, aí eu contei para ele que eu havia ido para a Europa. Então depois de uma semana que ela conheceu o cara, ela resolveu contar lá as peripécias dela, das viagens dela para a Europa, né? Falei do europeu, daí ele falou, você está me contando tudo isso, preciso te contar também umas coisas. Nossa, gelei. Sabia que não viria coisa boa. Ele me contou que era separado, que tinha 3 filhos. 2 de uma mulher e 1 de outra mulher. Quando ele separou, a mulher foi para outro país e deixou um filho dele de 10 anos com ele e o de 3 anos com ele. Depois deu a louca nela, ela voltou para o Brasil, quis os filhos. Os filhos quiseram ir com ela para outro estado, para onde a família dela vivia. E as crianças foram. Ele sofreu muito, porque ele tinha ficado com os meninos, né? Entrou até em depressão. E quando ele estava com as crianças, né? Quando a mulher foi embora, ele teve um caso e acabou engravidando uma outra mulher, que é a mãe desse terceiro menino, tá? Os filhos dele hoje, um parece que já estava com 24, o outro com 19 e o outro menino com 11. Aí ela falou assim, tem anos que meu marido não vê os filhos mais velhos, o que ele acabou criando, né, enquanto a mulher estava fora. Pois eles saíram do país com a mãe, então os meninos saíram de novo do país, há 4 anos atrás. Bom, o menino mais novo, ele não quer ter laços, ele paga pensão, mas a mãe também não deixa o menino ter laços com ele. Antes do meu marido me conhecer, o menino vivia ligando para ele. Depois que o meu marido me conheceu, ele ligava às vezes, mas depois parou. Bom, quando o Leopoldo encontra ele na rua, conversa com ele, mas vai cada um pro seu lado. Acho isso errado, mas nunca me meti nisso. Ele já é bem vivido, sabe o que ele faz. Eu acho melhor você não se meter não. Esse negócio de marido, mulher, filho com ex-mulher... Fica na sua, também acho. Bom, depois de um tempo, gente, ele falou pra ela que tinha mentido a idade dele. Ela tinha 18, lembra? E ele falou que tinha 35. Mas na verdade ele tinha 43 anos. Ela falou, hoje eu tenho 27 e ele 52. Mas ele não parece ter 52. As pessoas acham até que às vezes... a gente é da mesma idade. Ela falou, eu pareço mais velha que ele, porque ele tem a mente muito jovem. Ele tem uma pele boa, sem rugas. Ele falou que mentiu a idade porque ficou com medo de eu achar ele muito velho. Daí falei, você mal sabe que eu adoro um coroa. Ele sabe um pouco da história daquele homem mais velho e casado que ela ficou um tempo atrás.
Com um mês ficando, a gente assumiu de vez. Minha mãe contou pro meu pai que eu estava namorando e que eu gostava muito dele. Minha mãe me disse que meu pai falou: ah, Manuela não pode dar uns beijos que já fica apaixonada. Aí ela falou que lembrou de mim quando eu contava em algumas histórias que eu dormia apaixonada por um, acordava apaixonada por outro. E é verdade, gente. Na minha época de adolescente, eu sempre estava apaixonada por alguém. Depois que conheci ele, tudo na minha vida mudou. Eu aceitei mudar minha vida. Deus me colocou Leopoldo e com ele eu amadureci muito. Eles estão juntos há 9 anos já, tá, gente? Me tornei mais responsável. Antes dele, eu não tava nem aí pra vida. Vivia a vida doidada, sem nada na cabeça. Minha mãe mudou comigo, hoje ela me trata bem melhor. As pessoas me tratam melhor. Uma vez meu irmão falou pro Leopoldo ter ciúmes de mim, porque eu dou nó até em pingo d'água. E falou pra minha mãe que quando chegasse da Europa, eu ia dar muito trabalho. Bom, coitada, ela não sabia o que estava falando. Todos desacreditavam de mim. E hoje lambem o chão que eu passo. E esse meu irmão, que vivia se vanglorizando, que casou com uma virgem da igreja, depois que teve um filho com ela, ela fez lipo e começou a chifrar ele adoidado com a cidade toda. Até que ele se separou dela. Ela falou assim que esse irmão dela é meio mesquinho. Faz tudo que o pastor da igreja manda. Tenho pena do filho do primeiro casamento dele que é tratado com secura pelo meu irmão. Pena, pois o menino é muito bonzinho. E ele só sabe brigar com o garoto. Aí ela conta, né, que hoje ela tá super feliz com o Leopoldo. Ela fala, Leopoldo errou na vida dele pelo fato dele não querer o filho mais novo do outro relacionamento. O que ele dá pensão, mas não tem contato, né? Ele me dá de tudo que ele pode e tudo que está ao alcance dele. Dani, ele me tirou da escuridão. Eu estava jogada num canto escuro e ele foi o único que estendeu a mão para mim. Me levantou, me salvou. Eu não troco meu Leopoldo por nada nesse mundo. Meu sonho desde os meus 14 anos é ser mãe. E com 3 anos de namoro, achei estranho eu não engravidar. Leopoldo então me contou que fez vasectomia antes de me conhecer e que não me contou antes com medo de me perder. Chorei muito porque eu o amo, meu sonho é ser mãe, mas tenho esperança dele refazer a cirurgia. Temos exemplos aí, como o nosso presidente, ele refez, né, aos 50 e poucos anos e engravidou. Ela falou que tem amigos também, conhece amigos que refizeram, né, reverteram a vasectomia e as mulheres engravidaram. Leopoldo é muito caseiro, ele trabalha muito, não tem amigos. Antes de mim, ele tinha alguns amigos de balada. Leopoldo é da casa do trabalho, trabalho para casa. A gente não viaja até porque a gente tem um cachorro e não deixa o meu cachorro com ninguém. E Leopoldo não gostava de bicho até termos o nosso cachorro, que hoje ele ama. Bom, Dani, como falei no início, mandei uma parte da história do meu relacionamento para outro site. E só faltaram me pichar. Foi porque não sou casada no papel com o Leopoldo e tenho medo de acontecer algo com ele e eu ficar via navio sem nada. Bom, dizem que eu tenho direito sim, mas a justiça, do jeito que é maluca, nunca se sabe. Mas o futuro a Deus pertence. Quando conheci Leopoldo, ele tinha acabado de sair das dívidas, não tinha nada. A gente andava a pé. Depois ele comprou um carro, hoje temos uma vida financeira boa. Ou melhor, ele tem. Ele cresceu muito do meu lado. A gente mora de aluguel. Já faz 2 anos que cantamos a bola para tentar comprar uma casa. E assim que comprar, quero engravidar. Seja ele refazendo ou não essa vasectomia. Ela falou que vai tentar até inseminação artificial. Mas pretendo tentar naturalmente, pois acho menos desgastante. Eu não vivo de passado, pedi muito perdão a Deus pelas maluquices que eu já fiz. Fui imatura, fui boba, me arrependo muito. Se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, mas eu acho que essas coisas serviram de aprendizado, né? Tava na dúvida se ia mandar a minha história, mas ela falou que mandou a si mesmo. Dani, obrigado por ler minha história. Ela falou assim que adora ver os vídeos, que ela sempre tem uma pilha de roupa pra passar e ela fica assistindo todos. Ai,
Ela foi, começou a escrever esse e-mail 7 da manhã e já são 1h10 da tarde. Amiga, olha, eu tiro o chapéu pra você. Bom, eu não vou nem falar muita coisa da história dela, porque ela já falou tudo, né, gente? Uma história desse tamanho, eu acho assim... que eu achei da história dela, um resumo geral, tá? Não vou ficar pegando partes não, que é uma história muito grande, vocês ouviram aí. Eu acho que ela tá certa. Cara, a gente não tem como se arrepender das coisas que a gente fez, né? Pô, a menina tinha 14 anos, 15, 16, 17. Tem mulheres que gostam de homens mais velhos, tá, gente? Eu acho que às vezes a diferença de idade, eu não vejo nada demais em diferença de idade, mas eu acho que às vezes quando é muito grande, ela pode trazer um certo sofrimento, sim, porque são pensamentos completamente diferentes, como a gente viu lá no primeiro caso lá que ela teve, sabe? Segunda coisa que eu não faria como ela, ter ido pra Europa, óbvio, né? Sem dinheiro, sem nada, contando aí com o ovo no fiofó da galinha, vamos falar assim. Então, assim, ela já tinha ido da primeira vez, alguma coisa ela não tinha gostado, porque lembra que ela falou que uns dias antes da viagem ela chorou, tipo, ai, não quero ir, não, acho que eu não vou. Então, assim, acho que já tinha alguma coisa ali, né, dizendo não vá. Bom, você é o tipo de pessoa que eu acho assim, você contando sua história, talvez eu tenha me visto muito mais nova. Eu sempre me joguei também muito nas coisas, sem pensar muito nas consequências. Hoje, claro, eu tô mais madura, eu também penso nas consequências, né? Mas assim, também não sou uma pessoa encucada de ficar... não deixo de fazer as coisas porque eu pensei. Mas claro que eu faço as coisas assim, com muito mais cabeça hoje em dia, né? Mas eu já fui também de me jogar muito na vida, sabe? Sei lá, e com isso também aprendi muito. Acho que talvez se eu não tivesse me jogado tanto, se eu não tivesse tido tanta experiência, eu não estaria aqui hoje com esse canal falando pra vocês, né? Se eu tivesse aí, sei lá, tido um namorado, ter tido tudo maravilhoso, ai, que bom, né, quando isso acontece. Mas que tipo de experiência que eu tive? Nenhuma. Então, assim, que bom que eu passei. Hoje eu agradeço por ter passado momentos que eu passei difíceis, porque me ensinou muito, me tornou mais forte. E espero muito que ele consiga reverter a vasectomia, que vocês consigam, né, ter o filhinho de vocês. Eu acho que sim, que vocês deveriam se casar assim gente, infelizmente isso ainda faz muita diferença, né? Como você falou, ele é bem mais velho que você, né, gente? Vamos pensar nas coisas lógicas, né? Amanhã ou depois aí, hoje ele tá com 52, mas daqui a 20 anos ele vai estar com 72, você vai estar com o quê? Com 40 e poucos, entendeu? Então assim, pode ser que hoje você não pense nisso, mas amanhã ou depois, já pensou se tá do lado de um cara a vida inteira, pra depois no final, não, você não tem direito a nada porque você não era mulher. Sei lá, gente, hoje tá tão estranho tudo que as pessoas nem, né, você mora com a pessoa, você se dedica à pessoa, você tá ali do lado dela e você é tida como se não fosse, né, nunca tivesse aparecido na vida dessa pessoa. Tivemos um caso aqui de uma menina que a mãe, vocês lembram? Ficou anos com o cara, mas não casou. Na hora que o cara morreu, ficou tudo pra ex-mulher do cara que nem tava mais com o homem há anos, mas o cara não tinha se separado. Bom, eu acho que isso eu faria. Eu não vou te criticar hora nenhuma, eu acho que, como eu falei, você era muito nova. Eu não sei, acho que foi meio uma fuga sua. Igual, assim, fiquei espantada, assim, dos seus pais deixarem você ir pra Europa, assim. Se bem que com 18 anos não tem muito o que deixar, né? Mas eu acho que faltou muito diálogo, talvez, na relação de vocês, sabe? Assim, poderia ter evitado muita coisa? Poderia. Ou não, né? A gente também não tem como saber. Talvez se não fosse essas histórias, teriam sido outras, talvez até piores, né? Que bom que o cara apareceu aí na sua vida. Vocês estão 9 anos juntos já, então não é uma coisa, uma relação que aconteceu ontem e vocês já, né? Vocês já estão 9 anos juntos, vocês já têm uma história juntos. E pelo visto você gosta bastante dele. Olha, do livro Segredo, eu vou falar pra vocês uma coisa. Leiam, se você não leu ainda. O livro Segredo fala da lei da atração, o que você quer pra sua vida. Então você viu que ela falou, que ela mentalizou, que ela queria um homem, que ela fosse importante pra ele, né? Que um cara que desse o valor a ela. E é engraçado que eu também tive vários relacionamentos que não deram certo, né? Eu já contei aqui pra vocês alguns deles.
E eu pedi muito também, assim, eu li O Segredo, eu também sempre penso na lei da atração, não só na minha vida sentimental, como na minha vida profissional. E vocês viram aí coisas que acontecem muito rápido pra mim, graças a Deus. Então, assim, eu sempre mentalizei aquilo que eu queria. E a lei da atração é isso, é você mentalizar o que você quer. E eu juro pra vocês, gente, eu sempre mentalizava assim, pedia, eu quero um homem que não tenha vícios, eu quero um homem que eu seja importante pra ele, uma pessoa que, sabe, que eu sei que vai chegar em casa, mas eu sei que não vai estar alterado, ou aquela pessoa que eu sei que vai chegar em casa e eu não vou ficar precisando, ficar preocupada onde ele tá, com quem ele tá, se ele tá jogando, se ele tá bebendo, se ele tá, sabe, com mulher, ou se não tá sem, sabe? Então, assim, eu sempre tive isso na minha cabeça, né? E esse homem hoje apareceu, que é o meu marido, sabe? Então, assim, eu acho que com certeza a lei da atração aí funcionou muito na minha vida. Se você não leu esse livro, gente, leia. Leia, é muito bom. E depois, se vocês quiserem, deixem nos comentários, eu faço um vídeo falando mais sobre o livro Segredo, que é muita coisa para falar desse livro, é impossível falar aqui nesses poucos minutos. Bom, mais uma história. Agradeço você de coração por você ter sentado, escrito esse e-mail, sabe, contado pra gente, tá bom? Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aí. Eu acho que tem muito pai e mãe que tem que ter mais diálogo com seus filhos, sim. Acho que muitas das escolhas que ela fez ali foram precipitadas, mas eu acho que faltou diálogo dentro de casa, faltou coisa, sabe? Os filhos, gente, tem que confiar nos pais, eles têm que se abrir com os pais. Você tem que mostrar para os seus filhos qual o melhor caminho, esse caminho que você tem que seguir, sabe? Não mostre também só a coisa boa, não. Mostre sempre os prós e os contras. Lá em casa eu faço assim, eu falo que é tratamento de choque lá em casa. Já mostrei tanta coisa ruim para meus filhos que eu acho que hoje eles só pensam, não, tem nesse caminho aqui que o mamãe falou que é o que vai dar certo, sabe? Não, também não sei o que vai dar certo para eles, mas pelo menos eles estão no caminho certo. Então, tem tudo para dar certo. Então, assim, conversem mais, né? Porque às vezes é falta de apoio, falta de conversa, falta ali de, né? Envolvimento familiar, tá bom? Olha, eu adorei sua história. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!